Fala galera, bom, quero compartilhar com vocês uma experiência que eu passei semana retrasada e eu estava pensando sobre ela agora, refletindo que Deus falou comigo e eu espero que esse vídeo possa te ajudar sobre vencer os seus medos, né? Ser uma pessoa permanente em Jesus e não ser uma pessoa inconstante, né? Ser uma pessoa paralisada. Semana retrasada, nesses feriados que teve, eu acabei indo pra praia, junto com meus amigos. E, tive uma experiência muito incrível com Deus lá. Deus fala o tempo todo e lá não foi diferente. Lá ele falou comigo no meio do mar e foi incrível. Eu sempre tive curiosidade, vontade de querer aprender a surfar. E meu amigo levou a prancha dele, ele sabe surfar, daí eu falei pra ele, me ensina a surfar, eu quero aprender. Eu sei andar de skate, então e a sensação é quase parecida, né? E só que é diferente você andar de skate na rua, dropar de um ball, andar de skate, mas no mar é totalmente diferente, é outra sensação. E eu falei assim, eu quero aprender a surfar, eu quero sentir a sensação, sentir a onda. E ali ele me ensinou, ele deu as técnicas, né? Como que fazer, como remar, qual onda que se deve pegar, qual não deve pegar e não ter medo. E ele falou assim, olha, você não pode ter medo, você tem que deixar a onda te levar. E eu falei assim, beleza, então. Aí a gente pegou, começou a ir, começamos a remar. E ele falou assim, a gente tem que ir mais fundo. Só que, tipo assim, eu sei nadar, mas não o suficiente pra ir lá no fundo, né? Se caso virar prancha, bate aquele desespero, né? E eu, ao mesmo tempo, eu tava ansiosa pra aprender a surfar, ao mesmo tempo tava com medo de cair da prancha. E aí ele falou assim, fica em paz. Sobe na prancha. Ele começou a me empurrar pro fundo. E aquele desespero começou a bater. E vai devagar. Eu vou me afundar, eu vou me afundar. E ele, calma, ele rindo, assim, espera. Que o medo, ele atrapalha de você ir mais profundo. E a ansiedade, ela te atrapalha porque tem o tempo certo. E ao mesmo tempo que eu tava ansiosa para aprender, ao mesmo tempo com medo de cair. E ele falou assim, fica na prancha. Ele começou a ir. Quando eu vi que a onda tava cobrindo ele, nossa, você bateu um desespero. Ele fica em paz, na hora certa você vai. E ali, aí foi assim, não, agora eu vou. Falei assim, essa onda não vai porque você vai derrubar você, ela tá baixa ainda, tem que ser uma onda certa, no tempo certo. E aí veio uma onda legal, falei, agora vai, sobe na prancha, agora rema, sobe. Quando eu subi na prancha, eu senti a onda, sabe? Eu senti aquela sensação mais gostosa do mundo, eu senti aquela onda, sabe? E eu comecei a pensar sobre nisso e Deus começou a falar no meu coração. Que a ansiedade, ela atrapalha o seu futuro, né? Você quer resolver as coisas do seu jeito, Deus, como que vai ser? E ao mesmo tempo, Deus está começando a mostrar a sua trajetória. Se fica com medo, se tem medo de visitar o seu passado, se tem medo de passar por esse processo, se não sabe como vai ser o futuro, o raciocínio ele acaba te atrapalhando, você quer entrar no campo da mente, não, mas por que tem que ser assim, por que tem que ser assado, porque o medo atrapalha, a ansiedade atrapalha. Deus fala assim, fica, permaneça em mim, esteja comigo. E Deus começou a falar isso comigo, sabe, no mar, assim, é isso que eu quero que os meus filhos vivam, sabe? Permanecer em mim, não tenha medo, não ter ansiedade, de preocupação, como vai ser o processo, como que vai ser a transformação. Fica em paz, sabe? E nesse tempo, Deus mostrar para mim sobre nos versículos. A palavra diz lá em Jó que Deus, ele fala para Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Ele começa a falar do mar, do sol. Fala assim, Jó, eu criei o mar. Eu falei pra onda até aqui você pode ir, até ali você não vai. Então Deus criou o mar, Deus sabe aonde a onda pode ir, sabe? Deus, ele governa esse universo, sabe? Ele governa a nossa vida, ele governa tudo. Tudo tem embaixo do sol, Deus governa no céu e na terra, sabe? Deus, ele criou as coisas. Então por que a gente tá com medo, sendo que Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe? E a ansiedade atrapalha isso, né? E tem um episódio que fala que Jesus fala
para o discípulo assim, olha, entra no barco e atravessa o mar, que eu vou estar do outro lado da margem, sabe? E Jesus, ele deixa os discípulos e vai orar no secreto, ou seja, Jesus, ele vai ter uma intimidade com o Pai, ele vai interceder para os discípulos, ele vai interceder pelas pessoas, ele vai ter experiência com o Pai. Então, ele, quando ele, de madrugada, ele vai até os discípulos no mar, né? Os discípulos estão num barco ali e veio uma tempestade. O discípulo começa a lutar aquela tempestade, começa a sentir medo dos ventos. E Jesus começa a andar sobre as águas e eles começaram a dizer que era fantasma. E Jesus falou para ele: não tenha medo, sou eu. E Pedro falou assim: Senhor, se é o Senhor, me chama e ir até você. Sabe, Pedro, cara, ele saiu da sua zona de conforto, saiu dos seus medos, saiu das suas mazelas, saiu do seu raciocínio, como que vai ser, como que eu vou andar sobre os mares, sabe? Mas Pedro, ele foi na palavra de Deus. Se Deus, Jesus, se é você que está andando sobre as águas, eu quero ir até você. Eu quero viver o sobrenatural que você está vivendo. Então, Jesus, ele pega, convida a gente a viver o sobrenatural de Deus. Sabe, a inconstância, cara, perde a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus, porque o medo atrapalha, a ansiedade atrapalha. Então, quando Pedro, ele sai do barco, ele sai da zona de conforto, ele sai do medo, ele sai da preocupação, ele anda sobre a palavra. E quando ele está olhando para Cristo, ele consegue vencer as lutas espirituais, ele consegue vencer as tentações, ele consegue vencer as aflições, ele consegue vencer as crises. Mas quando ele tira o olho de Jesus, ele retrocede, ele afunda, ele tem medo, igual eu lá no mar, com medo de afundar, sabe? E Jesus olha para esse Pedro, porque teve medo, sabe? Onde está a sua fé? Jesus, ele dá um sermão em Pedro, só que ele segura na mão de Pedro. Pedro, você errou, você tirou os olhos de mim, mas eu sou aquele que eu disse que não vou te abandonar. Ele pega Pedro, segura Pedro, puxa de novo. Ou seja, tira Pedro daquela situação de ansiedade, de medo e puxa para Pedro para os braços dele. Porque é isso que Jesus é. Jesus, ele veio para não colocar nos braços dele, andar com ele. E Jesus volta de novo no barco com Pedro. Pedro, eu não te falei, fica no barco. Quando eu te chamei a sair do barco, você andou sobre a minha palavra. Mas você teve coragem de sair dos seus medos, sair dos seus traumas, da sua ansiedade e andar sobre mim, sabe? E o interessante, cara, que outro dia, quando eu tava na praia, o meu amigo tava dormindo e eu quis sozinha pegar onda, porque como eu já tinha aprendido a surfar, eu achava, nossa, agora eu sou profissional, né? Eu consigo sozinha. E eu fui sozinha. Só que quando eu fui sozinha, eu não sabia surfar, eu não sabia as técnicas, e ali eu tomei 2 rolas na onda, a onda me levou, me derrubou da prancha, a prancha me derrubou, eu dei 2 voltas assim, senti mal medo, porque bebi água, e eu fiquei com mal medo, nossa, meu, você é louco, não dá pra dar sozinha não. Aí fiquei lá na beira da praia, vendo o surfista lá, surfando lá, e falei, nossa, meu, por quê? Por que eu não consigo sozinha, tal? E aí meu amigo acordou, e vamos lá agora. Eu fico com receio de voltar pro mar, sabe, de surfar. Eu falei, não, vamos lá, eu vou te ensinar, não tenha medo, é normal, é um processo, você vai aprender. Ele vai comigo de novo no mar, ele me ensina de novo, eu consigo pegar mais 3 ondas, e Deus começou a falar isso pra mim. Toda vez que eu tentar fazer as coisas sozinho, do meu jeito, eu vou me afundar. Eu vou ter medo, eu vou ter ansiedade, eu vou ter preocupação, mas quando eu convido ele para ir comigo, aí sim eu consigo ir nos lugares certos, aí sim eu consigo vencer, aí sim eu consigo vencer as batalhas, os conflitos. Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar para você. Não seja uma pessoa inconstante, cara, longe da presença de Deus. Seja uma pessoa constante, seja uma pessoa que tenha intimidade com Cristo, sabe? Aprenda, cara, com ele, sabe? Faça o que ele está fazendo. Então, antes de Jesus chegar até os discípulos, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele saía para orar, ele saía para conversar com o Pai. Antes de contar qualquer testemunho para alguém, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, para a gente possa transbordar em outras vidas. Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar para vocês. Não tenha medo. Não seja uma pessoa inconstante.
mas seja cheio da presença de Deus. Até o próximo vídeo.